desde a nossa entrada no capítulo 5 da Carta aos Coríntios, que o Espírito de Deus, por meio dessa mensagem de Paulo, vem penetrando nas coisas mais íntimas de cada um de nós. Vem nos confrontando que o cristianismo não é apenas uma frequência a cultos, mãos levantadas. O cristianismo vai um pouco além de contribuir financeiramente, dar o dízimo, cantar louvores. Há um senso de moralidade, de compromisso, de caráter, de personalidade cristã, que nos leva a uma responsabilidade ainda maior. E se existe um pecado nesse mundo, um mandamento, vou começar pelo mandamento. Se existe um mandamento nesse mundo que todo mundo diz que é difícil de cumprir, é exatamente o 6º mandamento. A castidade. Texto que nós vamos hoje trazer à luz ao nosso entendimento. E se existe uma virtude que não é muito popular no cristianismo, esta virtude também é a castidade. Enquanto os de fora, e não raro também os de dentro, inflam-se para falar de pobreza evangélica, humildade, solidariedade e tantas outras virtudes do cristianismo, uma barreira do silêncio ou da desobediência se ergue diante da moralidade cristã em respeito ao sexo. Isso não é popular. Este não é exatamente um assunto que as pessoas escutam falando em línguas estranhas e aplaudindo. Porque agora, talvez eu esteja hoje colocando você numa cama estreita para você dormir hoje, com um cobertor bem curtinho, para você ficar se mexendo a noite toda e procurando uma posição para se acomodar. Porque é o objetivo do Espírito Santo de Deus, por meio da sua palavra, confrontar a nossa vida. E é claro que eu não preciso ir longe demais, mas este é um assunto que está se tornando cada vez mais popular pela mídia. Este é um assunto que acontece no contexto de toda a sociedade e é, de certa forma, alguma coisa que o cristianismo também vem banindo dos seus compromissos de fidelidade e de santidade. Antigamente, como eu costumo dizer, isso era escândalo. Se 2 pessoas solteiras cometessem um ato como esse, a família mudava de endereço. Saía da cidade, ia para outro lugar, um escândalo estarrecedor. Hoje, ninguém se espanta, nem mesmo dentro das camadas mais íntimas do cristianismo. Mas também ninguém observa as consequências disso. Os desmantelos, a desestrutura familiar, os desequilíbrios emocionais de tantas pessoas. Talvez todos precisassem ser analistas ou quem sabe pastores, para entender por que tantas pessoas procuram ajuda, terapia ou até aconselhamento pastoral, para resgatar seus relacionamentos conjugais, que não demorou nem 1 ano, 2 anos, 3 anos, já está no maior crise, no maior desmantelo, correndo para o divórcio. Porque tem uma coisa que ninguém se livra dela: sentimento de culpa. E quando você conhece a Escritura e sabe que uma coisa é proibida, o sentimento de culpa vai te seguir. E às vezes eu converso com jovens e eu digo assim: você conhece um computador? Claro, que jovem não conhece um computador. Vai lá no sistema de computador e deleta um programa desses assim, bem instalados pelo Windows. Deleta de maneira muito radical, sem fazer uma desinstalação correta. E você vai ver o seu computador mostrar mensagem de erro para o resto da vida, se você não formatar ele de novo.
Geralmente isso acontece na vida cristã. Erros foram cometidos e até mesmo depois de longos anos na vida conjugal, a mensagem de erro continua martelando, até fazer uma formatação correta. Só existe uma maneira de corrigir isso: confessar e deixar. Então o apóstolo Paulo vem nos trazer hoje esse desafio. Esse é um desafio que está, vamos dizer assim, lançado, não só porque, olha, veja bem, você sai na sua escola, na faculdade, na sua vizinhança, nos seus colegas, você tem amigos no Facebook, no WhatsApp, você conversa com todo mundo. Se você disser que a castidade é uma das obrigações cristãs, que é uma das coisas que você pretende seguir à risca, se você tiver 17 anos, 18 anos, 15 anos, você é, entre a imaginação do mundo, você é um louco. Ainda bem que o contexto da Escritura já nos preveniu contra isso, dizendo que aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então eu vou pregar esta loucura, porque é a única maneira de eu e você chegar no céu. Não existe um meio termo, a Bíblia é clara. As regras cristãs são muito bem definidas e não existe uma outra escapatória. Ou casamento com fidelidade ao seu cônjuge, ou abstinência absoluta. Isto é a Bíblia. Se você quiser ser um cristão, se você quiser andar nos caminhos do Senhor, se você quiser entrar no céu, você precisa seguir estas regras. Porque você já viu o apóstolo Paulo falando sobre os atletas? Dizendo que um atleta não ganha uma briga, não ganha uma luta, não ganha uma corrida, não ganha nenhum esporte do mundo, se não andar de acordo com as regras. Se um corredor avançar, fizer alguma coisa, alguma trapaça, se um nadador fizer alguma trapaça, se um lutador fizer alguma trapaça, pode ter certeza de uma coisa, que logo nos primeiros rounds ele vai ser desclassificado, fora do ringue. Nós estamos numa corrida, na qual o apóstolo Paulo também disse: correi de tal maneira até que o alcanceis. Nós também somos atletas espirituais, claro, com privilégios maiores, porque nós temos uma coroa incorruptível, e todos os que chegarem serão vencedores. Mas as regras são claras, e você não consegue vencer fora das regras. É por isso que o cristianismo tem que ser pregado com fidelidade. É por isso que eu não estou empolgado com os aplausos, com entusiasmos, com os rodopios num pé só, e todas as dramatizações que são feitas diante de cultos mirabolantes. Eu quero colocar você para pensar. Eu quero fazer você refletir à luz da Escritura Sagrada e descobrir o que o apóstolo Paulo, por meio da sua graça espiritual recebida do Espírito Santo de Deus, e com a inspiração da palavra de Deus, tem trazido para nós esta reflexão. E então eu vou dizer com todas as claras, porque a gente tem que responder essas perguntas quase sempre dentro dos seminários. Recentemente nós fizemos aqui uma demanda com jovens aqui, um seminário para jovens e adolescentes de todas as idades, de 13, 14, 15, 16, 17, 20, 30, 40. E as perguntas são imensas, são bombardeadas, perguntas de toda sorte, todo mundo quer saber o que é, como é que funciona. Ora, não tem nem para onde correr. A resposta é não. Não pode ter relações sexuais fora do casamento. É a Bíblia que está dizendo. Se alguém fez, procure o gabinete pastoral e resolva esse problema lá. É a regra. É o cristianismo. Isso não importa quantos anos você tem. Não, mas é que eu só tinha 17. Não, é porque eu tenho 20. Não, porque eu já sou adulto, tenho 50. Problema seu. As regras são claras. O cristianismo não tem acepção de pessoas. Não tem esse argumento. Então, é por isso que às vezes eu me submeto, eu aceito o desafio de pregar uma série. Porque qualquer um pregador desencorajado pularia esse capítulo no domingo à noite. Deixa para lá. Mas eu tenho um compromisso de andar passo a passo, de ir texto a texto, do começo até o fim. Aconteça o que acontecer, depare com o que deparar, nós vamos juntos, eu e você, ouvir a voz de Deus e do Espírito Santo, que diz respeito à nossa santidade e o compromisso com a palavra de Deus. Por isso,
eu não vou pular o texto. Não fiz isso com Malaquias, não faço com Filipenses, não faço com o Sermão da Montanha, não vou fazer com a Carta aos Coríntios, e parece que, se não me falha a memória, nós ainda estamos no meio da estrada. Mas eu quero trazer 3 coisas que o apóstolo deixa para a nossa reflexão, só para a gente facilitar a compreensão. A primeira coisa é que o apóstolo afirma que nós somos membros do corpo de Cristo. Você que entregou sua vida a Jesus e disse assim, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, foi batizado nas águas, foi batizado no corpo de Cristo, foi batizado até com o Espírito Santo, muitos de nós, e tornou-se um membro ativo da igreja do Senhor, que é também o corpo de Cristo. Então, um membro do corpo de Cristo não pode se tornar membro de uma meretriz. Palavras nítidas do texto, não é assim um meio termo, porque o cristianismo, a Bíblia Sagrada, não tem esse meio termo. Não dá para dizer, fazer uma coisa assim, mais maleável, mas não é eu, a Bíblia está dizendo, o texto é esse aqui. Foi lido para todo mundo ver, e você tem uma Bíblia na mão e você vai ver que é isso aqui que está escrito. E a gente que está em série, é expositivo, não dá para fazer arranjos. Arranjo se faz com temas, com um jeito assim meio artístico do pregador. Não é o meu estilo. A segunda coisa que nós vamos aprender é que pecados sexuais são contra o próprio corpo. Paulo diz assim que todo pecado cometido é fora do corpo, mas esse é no próprio corpo, é contra você mesmo. E obviamente você vai se lembrar da carta aos Tessalonicenses. Paulo dizia assim, todo mundo tem que saber possuir o seu corpo em santificação e honra. Isso é um desafio. Esse é o cristianismo. Esse é o cristianismo da verdade, sem arrodeio. Isso aqui não é o bababá, o oba-oba, o reteté. Aqui é a Bíblia Sagrada. E para se falar na Bíblia Sagrada, só existe uma maneira correta de fazer. É não tentar fazer nada por ela, não tentar torcer nada, não tentar arrumar, nem ajudar, porque o Espírito Santo não precisa de ajuda, a Bíblia não precisa de retórica. É isso aqui que está escrito, é só nisso que eu posso me prender. Se alguma falha acontecer, talvez foi a minha didática. Mas a palavra de Deus é infalível. Ainda temos uma terceira. Nada se faz impuro. Ou pelo menos não se deve fazer no templo de Deus. E é claro, Paulo deixou bem claro que o templo de Deus não são as paredes, edificações humanas, construções bonitas. Não. O templo de Deus, eu e você. Ele mora, ele habita dentro de mim e de você. Somos o templo do Espírito Santo. Isso precisa ser levado em conta. Então vejam só. Quando você entregou sua vida para Jesus, você você ganhou um privilégio imenso. Você começou a fazer parte do corpo de Cristo. Jesus usou várias palavras para ilustrar isso. Uma delas foi, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Uma árvore grande, com um tronco central e os ramos agarrados nela em todos os lados. Eu sou a videira e vocês são os ramos. E todo ramo que está em mim produz muito fruto. Quem não está em mim não produz fruto. Sem mim você não pode fazer nada. Se tiver algum ramo seco, ou desengonçado, ou destruído, ou quebrado, ou fora, ou desligado do centro da videira, com certeza o lavrador, que é meu pai, vai vir, vai podá-lo e vai arrancá-lo. E quando ele terminar de arrancar tudo que recolher, com certeza só existe um lugar para ele: o fogo. Os demais membros que ainda estão agarrados ao tronco, que ainda estão firmes, eles serão limpos e tratados e ajudados e podados, a fim de que eles também desenvolvam ainda mais e produzam bons frutos. Preciso estar ligado nele. E olha só o que o texto sagrado diz assim: todo mundo que é membro do corpo de Cristo é membro de Cristo. Se você desmembrar, se você arrancar este ramo ou este membro do corpo de Cristo e tornar-se membro do corpo de uma meretriz, você com certeza terá que ser desligado do corpo de Cristo. Não preciso dizer mais nada. Sem Cristo,
você não pode fazer nada, sem Cristo não tem salvação. Mas o texto diz assim: não serão os dois uma só carne? Não é isso que acontece pela união sexual? Por que então temos que responder isso para os jovens, adolescentes? Antigamente a gente fazia encontros de jovens para falar desse tema, nas reuniões mais escancaradas assim com jovens, depois de 30 anos às vezes. 25 anos, um jovem de 18 anos não ousaria perguntar algo desse jeito. Mas eu vou dizer para vocês hoje. O último seminário que nós fizemos aqui tinha jovem de 13 anos. Eu acho que deve ter entrado até alguns de 12. E de vez em quando eu falo numa força de expressão, é claro, que eu vou botar um vigia lá no berçário. Porque o negócio está feio. Esse ano eu tive que desmembrar os acampamentos, colocar um acampamento para adolescente até 17 anos e outro de 18 anos para cima, para ver se a gente consegue livrar qualquer tipo de mistura dessas categorias de crianças com adultos. Porque ninguém está levando em conta, ninguém está observando os detalhes, ninguém está atentando para o peso da responsabilidade cristã em relação à castidade e à santidade. Também ninguém está medindo as consequências e ninguém está observando. Talvez alguém diz assim: mas a minha vida não funciona nada, está um desmantelo, eu não consigo prosperar, meu trabalho, minha igreja, meu ministério, minha vida, meu casamento e a minha família, eu não sei, está tudo de perna para o ar, não funciona nada e tudo que eu faço dá errado. Talvez você precisa refletir sobre isto na sua vida cristã. Porque ninguém pode imaginar em se desmembrar do corpo. O membro do corpo de Cristo não pode ser membro de uma meretriz. A união sexual transforma os dois numa só carne. Então a fornicação une o homem a uma meretriz num corpo só. Com efeito, se isso aconteceu, ele foi afastado do corpo de Cristo. Ele foi arrancado do corpo de Cristo. Explicar isso num culto de domingo pode ser uma coisa mais absurda, mas é uma coisa tão necessária. Porque eu só tenho no acampamento de jovens 100, 200, 300 jovens, quando tem muito. Talvez esse ano tenha dado os 300, eu não sei. Diz que tinha uma... Quantos jovens tinha naquele acampamento? Vai no acampamento, tem menos de 100. Chega no seminário aqui, tem 200, 300, mas o mundo está todo... é bom que está gravado, vai para a tele, vai para a internet, vai para todo lugar, mas é bom que todo mundo fique sabendo que a Bíblia Sagrada, com todas as letras, sem fazer arrodeio, nos chama para a santidade. Nos chama também para a castidade. Você se lembra, nós vamos chegar lá daqui a pouco, no capítulo 7. Paulo dizendo assim: olha, você poderia até viver uma vida mais tranquila, mais confortável se você não casasse. Principalmente no contexto que Paulo falava. Muita gente ignora esse lado contextual do apóstolo. Ele estava vivendo numa época de tribulação, de perturbação, de massacre cristão, de opressão. Pegavam, vamos dizer, um sujeito, você nega a Cristo, então você vai morrer, vou te degolar, vou te incendiar vivo. E o crente, claro, firme, convicto, preferia dizer: pode matar, pode esfolar, pode fazer qualquer coisa. Eu morro dizendo: Jesus é o Senhor. Mas essa mesma força o crente não tem quando vê o seu filhinho de 3 anos de idade pendurado de cabeça para baixo, todo melado de pinche e uma tocha debaixo dele. Paulo falou assim: eu queria evitar que vocês tivessem tribulação na carne. Mas, se você vê que não dá conta, e vai viver abrasado, e aí eu vou traduzir, vai viver na fornicação, vai viver na impureza, porneia, vai viver dentro de um contexto de uma sexualidade que não corresponde com a santidade de Deus, então, meu filho, aguenta a tribulação e casa assim mesmo. Está claro? Mas é bem bom lembrar que essa tribulação diz respeito aos desafios que o cristianismo tem a todo dia para quem quer andar no caminho do Senhor. E aí então o apóstolo Paulo diz assim: os pecados sexuais são contra o próprio corpo, jamais
Escutem bem, eu coloquei essa frase aqui para você entender uma coisa. Jamais deve haver um sexo ocasional. Ele é irresponsável. Ele é luxúria, não é amor. Se existe uma coisa, eu falo isso todas as vezes para as moças, quando uma moça procura, vai, pastor, o que é que eu faço? Eu digo com todas as letras, não existe uma prova de amor maior do que a honra. Agora, sexo fora do casamento não te honra nunca. Que honra você tem? Que honra uma moça tem quando engravida fora do casamento? Que honra uma moça tem quando a família fica com desgosto de saber que tudo fez da maneira errada? Que honra ela tem quando tem que passar pela disciplina da igreja, ser corrigida? Que honra ela tem quando tem que carregar uma barriga na igreja e as pessoas perguntam quem é o pai e ela não tem um pai? Que honra é essa? Honra é o amor. Honra é a base de todas as relações sólidas. E se alguma mulher quiser ser honrada, ela precisa dizer, o meu preço é a honra. E a honra para uma mulher ainda é o matrimônio. Os sagrados laços do matrimônio, com todas as letras que você pode encontrar. Jamais deve haver um sexo ocasional, porque ele acarreta responsabilidades que não podem ser cumpridas. Ele traz consequências, ele traz sentimento de culpa, ele traz aborto, ele traz uma vida desregrada, ele leva as pessoas para a prostituição, ele destrói a infância e a adolescência, ele destrói a juventude, ele mata sonhos, ele acaba com a vida da pessoa. Só quem pode observar isso à luz da Escritura Sagrada é aquele cristão que teme a Deus. Então segue sempre uma regra que eu costumo dizer. Às vezes eu falo para as mulheres de todas as idades, de 13 a 14, 15, 20, 50 anos, 100 anos, se tiver, que não é comum os homens se casarem com as mulheres que dormem com ele. Ele faria isso. Ele se casaria para dormir com ela, mas não dorme com ela para poder se casar. Se alguém quiser saber quanto custa, eu levanto as meninas aqui nos acampamentos de jovens e nos seminários, eu levanto as meninas, as mais lindas, e levanto e pergunto, quanto vale? Quanto vale essa menina linda? Nem ela diz o preço. Até eu dizer para ela, vale o valor que você dê a si mesma. Quer que eu dê uma sugestão? A honra. Essa é a sugestão. Esse é o pacote inicial. Se for um sorteio, se for um leilão, esse é o ponto da largada. A honra. Menos que isso, nunca. Isso se torna um pecado contra o próprio corpo, quando uma pessoa pratica. Porque quando você comete um pecado fora, você briga com alguém, faz alguma coisa, dá um calote em alguém, tudo é pecado. Você mente, é pecado. Mas quando você peca contra o seu próprio corpo, você se esquece de uma coisa, que você está se desligando do corpo de Cristo. Não tem como fazer as duas coisas. Você já ouviu dizer, não pode servir a dois senhores? Você pode dizer, você pode entender, não dá para ser meio crente. Não dá para ser um pouquinho crente, um pouquinho santo e um pouquinho não. É como dizer assim, está quase grávida. Você conhece alguém quase grávida? Ou é grávida ou não é grávida? Ou é crente ou não é crente? Ou é santo ou não é santo? Ou tem Deus ou não tem Deus? Não dá para você fazer o meio termo. Então, se um homem se liga a uma prostituta, uma meretriz, ele está desligado do corpo de Cristo. Está bíblico, está aqui escrito nesse texto. Para todas as letras, você quiser pode passar na sua casa, ler de novo, quantas vezes você quiser, mas é isso que está escrito. Isso está escrito para homens e mulheres de todas as idades. Isso está escrito para jovens e adolescentes, para homens e adultos, para todas as categorias, casados e descasados, viúvos e viúvas. Isso está escrito para toda a comunidade cristã e para toda a humanidade. Essa é a vontade de Deus, a nossa santificação, que cada um saiba possuir o corpo em santificação e honra. Texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4. Tão lido, tão estudado, tão praticado, tão pregado. Entenda. Quem lê, entenda. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja.
Você não quer ser desligado do corpo de Cristo? Eu creio que nós não queremos isso. Ninguém quer isso. Mas olha, você pode passar o resto da sua vida frequentando a igreja, você pode passar o resto da sua vida levantando as mãos, você pode passar o resto da sua vida dizimando, cantando, tocando, fazendo qualquer coisa, mas você não vai corrigir uma coisa sem haver a confissão e o abandono. É preciso que você entenda que há uma responsabilidade que o Senhor impôs sobre todos aqueles que carregam o seu nome. Por isso que eu falei das regras. Aí eu poderia dizer agora com todas as letras, você nem é obrigado a ser um crente. Deus não obrigou ninguém a ser crente, nem a entrar para a igreja, nem a participar do coro e a se batizar nas águas. É uma vontade, é um desejo, é um chamamento, é vamos dizer assim, uma persuasão do Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo e nos leva a dizer, Senhor, eu te amo e quero estar contigo. Mas obrigado não. Você se lembra do servo da orelha furada? O servo da orelha furada estava lá cumprindo pagando uma dívida. Durante 6 anos pagando uma dívida como servo. Quando completava os 6 anos, a lei dizia assim, olha, libera ele, porque o 7º ano ele não pode trabalhar. Ele está livre, agora pode ir para casa. Só que o Senhor, muito esperto, deu para ele uma esposa, a esposa deu filho. Aí quando ele vai embora sozinho, vai chamar a esposa, o Senhor diz, não, a esposa é minha. Os filhos são meus, nasceu tudo aqui dentro do meu. Mas eu não posso ir embora sem eles, é a minha esposa, eu amo a minha esposa, amo os meus filhos, como é que eu vou embora? Aí você escolhe o que você faz. Aí ele diz assim, eu quero ser servo. Eu quero virar servo para sempre, eu não quero, até que eu gosto do meu Senhor, amo o meu Senhor, amo a minha esposa, amo os meus filhos, eu não vou sair daqui, eu vou ficar para sempre como servo. Aí ele diz, então vamos aqui, pegava uma sovela, levava ele lá numa árvore, ou então no umbral da porta e furava a orelha dele, um buraco bem grande para ele sair com aquele, todo mundo olhava para ele e disse assim, olha o servo, ele é servo para toda a vida, ele decidiu nunca mais ser livre. Agora interessante, ele escolheu isso, não foi obrigado, não estava devendo, não tinha problema nenhum, ele quis ser servo, por amor. Foi mais ou menos o que aconteceu comigo e com você. Nós pecamos, tinha uma dívida enorme para pagar, e o Senhor Jesus pagou por nós. Derramou o seu próprio sangue e diz assim, está pago, todo mundo está pago e resgatado, o pecado está liquidado. Agora vocês que eram servos do pecado, são servos de Jesus. Aí nós nos apresentamos na frente de Jesus, Senhor, eis-nos aqui, o Senhor nos comprou, nos pagou, somos teus servos. Ele diz assim, mas vocês podem ir embora se quiser. Só fica quem quiser, não é obrigado. O cristianismo, ninguém é obrigado a ficar. Porque se ficar, segue as regras. Aí nós falamos assim, para quem iremos? Tu tem palavra de vida eterna, Senhor, eu te amo. Eu não quero nunca sair da tua presença. Deixa eu ser servo para sempre. Deixa eu ficar contigo o resto da minha vida. Deixa eu andar na tua presença todos os dias da minha vida, habitar na tua casa e viver contigo para sempre. Aí ele diz, tá bom, eu vou marcar você de uma vez por todas. Aí ele não furou a nossa orelha, mas ele nos marcou com o selo do Espírito Santo. Deixou você carimbado. Todo mundo que olha para você sabe que você pertence ao Senhor Jesus. Mas você quis ficar, não foi obrigado. Você decidiu isso por sua vontade. E o mais interessante no cristianismo é que se você resolver, depois de muitos anos, eu desisti, me cansei e vou embora, ainda é livre para isso. O cristianismo requer o cumprimento das regras. E as regras esse corpo não é seu. Conclui-se dizendo assim, nada se faz de impuro no templo de Deus. E aí vem a palavra bem desafiadora, diz assim, acaso você não sabe que esse corpo, e é que eu vou usar a palavra da minha versão aqui, que eu acho muito impressionante, esse corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, você não é seu, não pertence a você.
Você pertence a Deus. Agora, pois, porque você foi comprado pelo sangue de Cristo, pertence a Ele. Então glorifique a Ele. E vou dizer agora, vou traduzir isso para você. Não glorifique só com a sua alma. Jesus não quer sua alma. Não glorifique só com o seu coração. Jesus não é açougueiro, não está querendo saber nada do seu coração. Não, glorifique no seu espírito, porque Ele não quer só o seu espírito. Paulo foi taxativo. Glorifique a Deus no vosso corpo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos, de cima até embaixo, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, inteligente. A mente também está no negócio. Não vos conformeis com este mundo, mas transforme-se na renovação do entendimento, para que possais compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então pense nisso que o Espírito Santo está dizendo. O seu corpo, todo cristão, tornou-se habitação de Deus. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entro. Eu vou aqui parafrasear. Eu, o Pai e o Espírito Santo, nós entramos, habitaremos nele e faremos nele morada. Uma coisa mais fantástica do cristianismo é que o Senhor nunca diz assim: eu vou passar por aí. Uma coisa formidável do cristianismo é que Deus não faz visita. Quem faz visita é pastor. Deus entra e habita. Ele entra e mora. Ele entra e se torna o dono. Ele entra e fica. E está ali. E olha, o bom é que você não mora numa casa à toa, irmão. Você não mora numa casa de jeito nenhum, sentado numa cadeira, numa preguiçosa, deitado numa rede, o resto da vida. Se você fizer isso, com 1 ano você está morto. Quando você mora numa casa, você mexe nela, você arruma ela, você varre ela, você conserta uma torneira, arruma o telhado, faz alguma coisa. Quando Deus mora em você, Ele mexe com você, Ele conserta você, purifica você, transforma você, fala com você, remove você, ajuda você a se tornar um crente melhor, faz qualquer coisa com você, torna você um crente cheio do Espírito Santo. Ele trabalha em você. E Ele quer uma coisa, Ele quer algo de você. Não faça nada de impuro no santuário de Deus. Você não chega no santuário de Deus e vai jogando sujeira na casa. Você não faz uma coisa dessa. Quando você está no santuário de Deus, até no templo aqui. Aqui é só o templo, viu? O templo nosso. Deus está em nós, nós estamos no templo. Mas assim, quando o irmão vai buscar ali um copo d'água, num calor como esse aqui, o irmão diz: eu preciso de um copo d'água. Eu vejo que ele vai buscar água e ele vem assim com todo cuidado, ele vem com todo jeitinho. Ele vem e senta, às vezes entrega para a esposa um copo, senta ali pertinho. Ele está fazendo o quê? Ele está se preocupando, não pode cair no chão, não pode sujar o templo, não pode arrumar. Isso aqui é só para a gente, né, tomar uma providência. Quando você lembrar que Deus habita em você, que o Espírito Santo habita em você, que aí dentro de você é a casa dele, ele mora aí dentro. Pense muitas vezes, centenas de vezes, milhares de vezes em colocar alguma coisa que torne impuro esse lugar, porque você é santuário de Deus que habita em vós, e não sois de vós mesmos. Você não se pertence mais, porque você foi comprado por bom preço. O sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário resgatou você de todas as dívidas, pagou toda a sentença do pecado, trouxe você para se tornar uma nova criatura, arrancou você de um lamaçal de lodo, num tremendal horrível, colocou os teus pés sobre uma rocha, firmou os teus passos, colocou uma música nova, um cântico novo na sua boca, para todo mundo ver e glorificar o nome do Senhor. Esse Deus está aqui, e a Ele que nós servimos. E Ele quer uma coisa: não
negocie com a impureza. É o final, é o nosso desafio final. Não negocie com a impureza. Pode parecer difícil, a partir dessas considerações, a vivência da castidade. Afinal, são tantas as ocasiões em que o mundo oferece uma proposta tentadora de felicidade nos lugares errados. A verdade é que Jesus nunca disse que a luta seria fácil. Pelo contrário, disse até que teríamos aflições. Não é possível viver a castidade sem passar pela experiência da cruz. Não é possível. É preciso viver com amor. No entanto, esta verdadeira via crucis adquire um belo significado. Quando você se decidir com firmeza ter uma vida limpa, purificada pela palavra, pelo Espírito, a castidade vai deixar de ser um fardo e vai se tornar um triunfo. Se você quiser vencer isto, aos pés da cruz, isto e todas as outras coisas que têm te arrebatado para o mundo, você precisa de Jesus Cristo na sua vida. Se tiver nessa noite uma pessoa que ainda não tem Jesus na sua vida, eu convido você para você aceitar Jesus hoje.